Olá pessoal, boa noite. Na nossa aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre os hormônios sexuais. Então, quando nós falamos de hormônios sexuais, automaticamente a gente está fazendo uma ligação com a reprodução humana. Então, se faz importante destacar os três hormônios que são importantes para o processo de reprodução. Mas aí vocês podem estar perguntando, mas professor, eu não lembro mais o que são hormônios. E é importante trazer uma definição para que vocês possam recapitular esse conteúdo que de certa forma foi trabalhado lá no oitavo ano, depois vocês talvez viram no ensino médio e talvez não tenham memorizado tanto. Então, faz importante trazer essa definição do que são hormônios. Então, numa definição simples, os hormônios são substâncias produzidas por um tipo de célula, glândula, né, assim chamada, e lançadas diretamente na corrente sanguínea. Os hormônios que atuam no sistema reprodutor masculino e feminino são chamados de hormônios sexuais. Então, os hormônios sexuais são aqueles grandes responsáveis pelas modificações no nosso corpo, naquela fase de transição da infância para a adolescência. É nítido a gente conseguir perceber essas mudanças nesse processo chamado puberdade, onde aparecem ali os pelos pubianos, tanto nas meninas como nos meninos, o crescimento dos seios nas meninas, nos meninos a alteração da voz, o crescimento da barba. E essas cargas hormonais também vêm trazendo algumas alterações, como o surgimento de espinhas, tanto nos meninos quanto nas meninas, mas tudo isso vai depender das cargas hormonais que são diferentes. Algumas pessoas têm uma carga hormonal muito maior e outras têm uma intermediária, uma média ali. Então, às vezes, não consegue ter tantas diferenças físicas. Mas claro que as alterações acontecem nesses processos devidos a essas cargas hormonais. Então, as glândulas, como eu disse anteriormente, que eles são os hormônios sexuais, são as substâncias produzidas, elas produzem os hormônios sexuais femininos, que os hormônios sexuais femininos são dois, o estrogênio e a progesterona, e são produzidos lá nos ovários. As glândulas que produzem o hormônio sexual masculino, a testosterona, são os testículos. Então, os testículos são os responsáveis por essa produção hormonal masculina. Aqui a gente tem uma pequena imagem do testículo em si, do ovário, mas na frente a gente vai conseguir vislumbrar uma imagem melhor, mas aqui seria mais para que nos ajudasse a perceber essas diferenças. Falando então de reprodução e falando desses hormônios, se faz importante destacar os dois sistemas, tanto o genital masculino como o feminino, com as suas diferenças. Então, o sistema genital feminino, ele possibilita a reprodução e o desenvolvimento do embrião até o seu nascimento. Então, uma gravidez ela costuma durar 9 meses, entre 36 e 40 semanas. Então, quando eu falo do sistema genital feminino, eu consigo observar algumas estruturas que a gente vai comentar cada uma no decorrer das aulas, mas destacando nessa imagem todas essas partes: o ovário, a tuba uterina, o endométrio, o útero, o ovário, o colo do útero, vagina. Então, são estruturas do sistema genital feminino que estão envolvidas no processo de reprodução. Então, o útero, começando por ele como uma parte central, podemos assim dizer, claro que todas as partes aí são importantíssimas, mas a gente começa com o útero, que é um órgão muscular com a forma de uma pera invertida. A gente consegue perceber isso aí nessa estrutura que aparece aqui, onde está aparecendo a imagem ali, onde está destacado o útero. Então, ele é um órgão muscular com a forma de uma pera invertida. Pelo menos deram essa definição aí. No seu interior, encontra-se uma membrana chamada mucosa uterina ou endométrio, onde o embrião se aloja. O processo de fixação do embrião no útero
é chamado de nidação. É como se esse embrião em si ele colasse nessas paredes. Então seria mais ou menos isso, essa estrutura que fica presa, nidação. Então esse processo de fixação do embrião no útero. Os ovários, ovócitos e ovulação. Você percebeu aqui os ovários na imagem ao lado? A gente consegue perceber aqui, bem no início aqui, os ovários. Então são duas estruturas, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Nesse local estão os ovócitos. Então os ovócitos estão presentes aí dentro dos ovários, que são as células sexuais femininas. Eles amadurecem por volta dos 9 até os 14 anos de idade. Quando amadurece, a cada mês um ovócito está pronto para ser eliminado. A esse processo chamamos de ovulação. Então, a mulher ovulou mensalmente. Então, a mulher já nasce, é importante destacar, com uma quantidade de ovócito definida para todo o seu processo de vida, até a parte de cessar essa ovulação, que é a chegada da menopausa, quando cessa o ciclo menstrual. Então é importante destacar isso. Depois, o sistema genital masculino, ele é formado também por vários órgãos. Alguns órgãos localizam-se no interior da cavidade abdominal, próximos à bexiga, enquanto outros são externos. Os dois principais órgãos genitais externos masculinos são o pênis e a bolsa escrotal, ou assim chamado escroto, que abriga os testículos. Então, pessoal, os testículos, em número de 2, são as glândulas sexuais masculinas. Neles são produzidos espermatozoides e o hormônio testosterona. Lembra que eu falei para vocês que a mulher tem aquela produção de 2 hormônios em si, o estrogênio e a progesterona. E o homem produz, então, o hormônio testosterona. Então, esses são os 3 hormônios principais no processo de reprodução. Então, quando eu perguntar, no processo de reprodução, quais são os 3 hormônios principais? Aí, os 2 hormônios ali do sistema feminino, que é o estrogênio e a progesterona, e o hormônio masculino, que é a testosterona, onde no decorrer das nossas aulas a gente vai conseguir perceber essa diferenciação e onde que eles atuam. Os epidídimos localizam-se sobre cada testículo e armazenam os espermatozoides. Na imagem aqui a gente tem o epidídimo, que é essa estrutura aí que faz o armazenamento dos espermatozoides. Depois nós temos os canais deferentes, em número de 2, também saem dos testículos e também ajudam a armazenar os espermatozoides. Aqui o canal deferente, onde a gente consegue observar na imagem, e eles aparecem aí com uma função de armazenar os espermatozoides. Depois nós temos a vesícula seminal, que produz o líquido seminal, que também é um líquido de proteção dessas estruturas, e a próstata, que é uma glândula localizada na base da bexiga, que produz o líquido chamado prostático. Esses 2 líquidos vão nutrir e dar mobilidade aos espermatozoides. Então lembra que o espermatozoide em si, ele tem uma mobilidade. Então, em alguns vídeos a gente consegue ver o espermatozoide em si, com toda aquela estrutura de locomoção. Então são esses 2 líquidos em si que vão nutrir e dar essa mobilidade aos espermatozoides para que eles consigam chegar em si até um ovócito, para que ocorra todo o processo reprodutivo. Então aqui a gente conseguiu destacar as partes principais do sistema genital, tanto masculino como feminino. E aqui nós temos as etapas da reprodução. A principal função do sistema reprodutor, como o próprio nome diz, é a produção de células reprodutoras. Qual é a principal função do sistema reprodutor? O próprio nome já diz, produção de células reprodutoras. Essas células, então, o que elas têm aí de especial?
Essas células, pessoal, elas que vão garantir a continuidade da vida. E a elas dão-se o nome de gametas. Então a gente tem os gametas assim chamados femininos e os gametas masculinos. Professor, quais são os gametas femininos, quais são os gametas masculinos? Os ovócitos, como nós já falamos, que são produzidos nos ovários, eles são os gametas femininos. E os espermatozoides, que são produzidos nos testículos, eles são os gametas masculinos. Então, os gametas são as células reprodutoras relacionadas com a reprodução sexuada. Então, nós temos ali um ovócito com um espermatozoide que se encontram e nesse encontro ocorre um processo chamado de fecundação. Então, o que é fecundação? É esse encontro de um espermatozoide com um ovócito, gerando aí um novo indivíduo. E é importante também destacar que os espermatozoides sobrevivem em média cerca de 72 horas, ou seja, cerca de 3 dias, dentro do corpo da mulher. E a união do núcleo do ovócito com o núcleo de um único espermatozoide formará a célula ovo, onde começará a se dividir e dará origem ao embrião. Então, esse processo de fecundação, ele passa por várias etapas que a gente vai conseguir ver mais na frente. Passando por etapas, vai tendo algumas modificações, e essas modificações também vão alterando os nomes desses processos. Tudo isso a gente vai entender no decorrer das nossas próximas aulas sobre reprodução humana. Então, aqui hoje, o que eu gostaria de destacar? Os 3 hormônios principais que vocês já memorizaram, tanto feminino, que são 2, estrogênio e progesterona, e o masculino, testosterona. Então, todas as funções, a principal de todas, diante de todas as funções que a gente viu, a principal de todas do sistema reprodutor é produzir células reprodutoras. Essas células são chamadas de gametas. Esses gametas são tanto femininos como gametas masculinos. Gametas femininos são os ovócitos, que são produzidos nos ovários. Gametas masculinos são o espermatozoide, produzidos nos testículos. O encontro do ovócito com o espermatozoide ocorre então um processo de fecundação e assim começa a geração de uma nova vida. Então, a gente encerra a nossa aula por aqui hoje. Dúvidas, estou disponível para ajudar vocês e a gente se encontra na nossa próxima aula. Um abraço, pessoal!